Bom dia, gente. Sei que muitos de nós devem estar se preparando para as comemorações da manhã de hoje, mas também a gente pode comemorar de outras formas. E, pelo que Conceição falou, a gente tem uma responsabilidade dobrada, né? A gente sempre sabe que em qualquer evento espírita, não somente os encarnados estão, mas também os encarnados. E qualquer tipo de função que a gente tem na encarnação, ela tem importância. E nós sabemos que na encarnação nós temos várias funções. Nós viemos aqui escolhendo um repertório de possibilidades de ação para que a gente possa cumprir aí a nossa tarefa diante de Deus, já que a cada existência a gente tem renovado as esperanças de poder corrigir roteiros, como Conceição muito bem colocou na prece. Entre essas muitas possibilidades de ação, obviamente, a maternidade e a paternidade seriam, sem sombra de dúvidas, a mais, digamos assim, a mais importante e a mais impactante, porque o exercício dessas funções, a contento, repercute positivamente na vida de muitas criaturas, tornando-as mais eficientes, mais capazes de exercer sua função. Ou quando isso não acontece, lamentavelmente, a gente sabe que o pai e a mãe que não conseguem cumprir a contento essa função comprometem não somente a sua existência, mas a de outras pessoas. O que não significa dizer que dentro do Evangelho de Jesus, que é pura consolação e misericórdia, a gente fixaria no erro, no equívoco que todos cometem. Todos cometemos, a gente sabe disso, diariamente nós cometemos equívocos, porque o Evangelho é uma promessa de o tempo inteiro estarmos dispostos a se retificar, a se reerguer, a começar de novo, e não se concentrar nas falhas que todos temos. Por isso que as cenas do Evangelho são repletas de pessoas impossibilitadas de julgamento. E claro que de forma exemplar, a cena da mulher adulta deixa muito claro que para o Cristo nenhum de nós pode levantar a primeira pedra. Portanto, qualquer um de nós aqui encarnados ou desencarnados que temos um sentimento de falência em relação ao cumprimento de certas tarefas, temos que parar de nos concentrar nisso, que eu acho que o primeiro exercício que nós fazemos diante da vida é parar de nos concentrar nos equívocos e nas quedas e fazer aquilo que Joana de Anjos também nos propõe, trocar a culpa por responsabilidade. É uma equação psicológica fantástica no momento em que ela faz com que você saia da zona de remorso, que André Luiz vai descrever em Evolução dos Mundos, aquela zona que às vezes deixa você enfermiço e paralisado, porque você fica apenas numa constatação de culpa, e pense, bom, vamos a partir daqui começar novamente, vamos a partir daqui traçar novos roteiros, novos rumos. Então, para todos nós, encarnados e desencarnados, nos cabe apenas traçar novos rumos, porque os equívocos, inclusive, ainda vão se repetir bastante. Dado o nosso plano evolutivo, dadas nossas possibilidades como pessoas, a gente ainda vai se equivocar muito gritantemente. Na manhã de hoje a gente vai falar do Evangelho em seu sentido existencial, e a gente sabe, obviamente, quando a gente analisa hoje a sociedade humana atual, isso independente de ser um estudioso de comportamento humano, como é o meu caso, ou como Otávio, que estuda a sociedade dos aspectos mais amplos, qualquer um de nós, deixa isso, não derruba aqui em cima do sábado, qualquer um de nós percebe que nós vivemos uma crise de sentidos. Qualquer um de nós analisando, por exemplo, as conversas que a gente tem com as pessoas, o cotidiano de conversa com colegas de trabalho, o que a gente escuta no ônibus, numa parada de ônibus, dentro da universidade, na escola, a gente percebe que a gente está vivendo uma falta de sentido, que as pessoas, de modo geral, estão desprovidas de significado. E esse desprovimento de significado gera o que vai se identificar hoje como um vazio existencial. Esse vazio ele se dá por várias motivações, e ao mesmo tempo ele pode ser resolvido de muitas formas. Mas ele é muito alimentado hoje em dia, porque esse vazio existencial tem um propósito muito interessante. A primeira coisa que a gente percebe é que quanto menos consciência eu tenho de mim mesmo, mais vazio existencial eu produzo. Porque a falta de consciência de mim faz com que eu não entenda qual a minha tarefa no mundo, qual o sentido da minha existência. E toda vez que eu não ganho consciência de mim, eu tenho que ter consciência de alguma coisa. E na falta da consciência de mim mesmo, que é a proposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, lá com São Tomás de Aquino, que ele faria toda aquela, Santo Agostinho, que ele faria aquela reflexão diária sobre condutas e comportamentos do dia a dia, essa reflexão diária tem um objetivo muito interessante. Observe, toda vez que você parar para pensar sobre sua conduta em pauta de comportamentos cotidianos, você foca em sua existência, você foca em sua vida e no seu projeto. Quando você não faz isso, você vai ter que focar em alguma coisa. E na falta de foco pessoal, e na falta de sentido individual, a gente vai para o sentido coletivo.
Esse aqui é o plano. Toda vez que eu me esvazio de buscar em mim, eu tenho que projetar em algum lugar. E aí a gente projeta no coletivo. Esse coletivo que a gente projeta é a sociedade e seu conjunto de valores. Acontece que o conjunto de valores da sociedade não tem uma organicidade e, ao mesmo tempo, não obedece a um princípio de moral superior. Porque a sociedade, gritantemente, é organizada por um conjunto de pessoas equivocadas e que usam, por exemplo, os meios de impressionar os seres humanos, aí é claro de forma mais exemplar os meios de comunicação, com objetivos que tentam atender uma única questão, que é o lucro através do consumo. Então, toda vez que eu deixo de ter um projeto pessoal na minha vida, deixo de refletir sobre minhas possibilidades, deixo de imaginar qual é o sentido da minha existência e o que é que eu tenho que fazer todo dia para me melhorar como pessoa, eu vou projetar essa minha falta de identidade pessoal na identidade coletiva. E aí esse vazio aumenta. Porque eu começo a querer parecer com as celebridades, eu começo a querer me vestir como as celebridades, eu começo a escutar música que todo mundo escuta, mesmo que seja trash e horrível. Eu começo a fazer o que todo mundo faz. Toda vez que você abre mão de ser você, sujeito, para ser coletivo, você entra no vazio. Acontece que, ao mesmo tempo, a gente também há de convir que não é fácil tentar ser nós mesmos e, ao mesmo tempo, não ceder um pouco a esse coletivo, porque a gente pode entrar no risco de ficar de uma forma tão isolada desse coletivo que a gente tem uma sensação de afastamento e desenvolve o sentimento dos fundamentalistas da religião de uma forma geral. Aquela ideia de que nós somos um clube de eleitos, porque nós temos uma acepção de fé, qualquer que seja ela, o mundo é patológico e doente e nós temos que nos isolar do mundo numa redoma dos salvos. E eu não estou falando aqui de uma religião específica, mas de um sentimento que pode dominar qualquer religião quando ela imagina que o evangelho, qualquer que seja, é uma forma de exclusão do coletivo. Isso é um dos pensamentos comuns no estudo da teologia, por exemplo, no caso do cristianismo, qual seria a função do evangelho? O evangelho seria um agente de exclusão da cultura, constatando que a cultura é doente, algo que explicitamente está dado na fala do Cristo quando diz o mundo jaz no maligno, que não é apenas uma ideia infantil de um Satanás, um chifre, rabo e tridente, dominando o mundo, mas um conjunto de conceitos e de modos de vida patológicos vividos pelas coletividades, e que são sutis, às vezes imperceptíveis, são subliminares, através de ideologias que se renovam a cada século, a cada milênio. Então, se esse coletivo é doente, é muito fácil dizer assim, bom, se esse coletivo é doente, só tem uma forma da gente ficar bem, é se isolar desse coletivo. Esse sentimento de isolamento do coletivo gera uma aversão à sociedade. Essa aversão à sociedade cria uma outra crise. É uma crise de existência, por exemplo, de grupos que se isolam, se sentem superiores se sentem também autorizados a destruir a cultura. Por exemplo, já que a cultura é patológica, já que a cultura é doente, ela é inimiga da fé. Então, se ela é inimiga da fé, ela tem que ser destruída. E aí, ao invés de o evangelho ser para mim um evento de resgate, ele se transforma para mim um evento de luta. E todos os fundamentalistas religiosos de qualquer religião, eles utilizam esse pensamento clássico de aversão à sociedade como doente, de exclusão da sociedade para não se contaminar, de viver uma redoma de eleitos e, no caso do extremismo, do fundamentalismo, tem então a ideia de que a única forma de preservar os eleitos é destruir o não salvo. Aí você tem os homens bons, os terroristas de todas as religiões, que pensam a única forma de evitar que os eleitos sejam contaminados pelo mundo é destruir o mundo secular, porque o mundo é patológico. E aí você pensa que está dando sentido à sua existência e que compreendeu a mensagem do Evangelho e não compreendeu. Tem uma outra vertente, que pensa o seguinte, que o Evangelho não está contra a cultura. Na verdade, o Evangelho, o seu sentido existencial, é que ele seja favorável à cultura. E aí essa percepção, ela cai no extremo oposto do fundamentalista. Enquanto que o fundamentalista, ele pensa, eu vou derrubar o mouse aqui. Enquanto que o fundamentalista, ele pensa que o mundo lá fora é patológico, deve ser destruído, aquele que acha que o Evangelho tem como objetivo se mesclar com a cultura, ele entende o contrário, que o mundo é legal, que o mundo é bom e que o Evangelho deveria ceder valores para o que o mundo propõe. E aí a gente entra numa vertente oposta ao fundamentalismo, que seria o relativismo moral. E aí a gente vê muito isso hoje. Não, veja só, não é bem assim.
A gente tem que entender que o que foi dito naquela época foi dito para o povo daquela época, não se aplica muito hoje em dia. Vamos fazer uma ressalva. Afinal de contas, estamos falando com pessoas brutas de 2000 anos atrás. Aquilo não serve para hoje em dia. Aí a gente começa a relativizar tanto a moral do Evangelho, que aí a gente segue tanto a cultura doente, como a gente tem bem frisado, que a gente tem, por exemplo, as distorções. Vamos pegar um exemplo de distorção de um Evangelho que serve para a cultura, através do sentimento de que aquilo servia para o passado, mas não serve para o presente. As teologias da prosperidade, por exemplo, que vão dizer que o cristão é aquele que é próspero materialmente. E que uma das formas de você perceber a presença de Deus em sua vida e de você sentir que Deus está presente em sua existência é que você sendo, e aí aquelas descontextualizações do Evangelho para criar justificativas, você sendo filho do que é o dono do ouro e da prata, que é um contexto do Evangelho que não se resume a bens, mas se você é filho do dono do ouro e da prata, você tem que ser alguém próspero. E que a prosperidade seria digamos assim, uma evidência da bênção de Deus em sua vida. O que a gente percebe aí é o seguinte, eu estou pegando o Evangelho que tem um objetivo transcendente de salvar uma alma eterna e cedendo ao ego temporal de cada personalidade no tempo e nas exigências do mercado. E aí o que é que eu tenho? Uma nova perda de sentido existencial do Evangelho, porque ao invés de eu contaminar a cultura com o Evangelho, eu contamino o Evangelho com a cultura. Eu faço o inverso. Eu trago para os eleitos, aspas, o patológico do mundo. E os eleitos passam a ser pessoas que têm que se vestir bem, que têm que andar de carro bom, que têm que ter viagens. E a gente percebe, inclusive de forma até preocupante, o quanto dentro do meu Evangelho, por exemplo, tem acontecido uma crise. Porque as pessoas sérias, e existem muitas, as igrejas sérias, e elas existem, entendem isso como profunda distorção. E, ironicamente, como inversão de valores, já que a reforma protestante, começada por Lutero, foi contra a cobrança de indulgências da igreja do passado. E hoje é justamente os herdeiros dessa reforma que passam a cobrar essas indulgências. Ironicamente a gente percebe isso. E as pessoas que faziam parte das igrejas sérias começam a migrar para essas igrejas que recebem o nome de neopentecostais e que pregam a ideia de uma salvação antecipada. É como se as pessoas tivessem percebido o seguinte: poxa, esperar o paraíso só depois da morte é tão ruim. Tem que ficar sofrendo, aí depois sofrer, aí você vai para o paraíso. Aí perceberam que as pessoas estavam cansadas de esperar. E criaram, então, vamos criar uma antecipação de parcela. Sabe quando você tem uma loja e você faz antecipação de pagamento de cartão? Você paga juros por isso, né? Então, fazer o seguinte, vamos começar a pegar um pouquinho do paraíso aqui. Aí tem um discurso. Não, aquela pessoa que... Eu lembro que eu tive um colega espírita que estava num cruzeiro no Caribe, naqueles transatlânticos ingleses enormes. E ele disse que estava tendo um congresso dessas igrejas e ele perguntou, era só de pastores dessas igrejas, que têm uma concepção equivocada do Evangelho, e ele perguntou: por que vocês estão fazendo esse congresso no transatlântico? E um dos oradores, pastores dessa igreja disse: não, nós estamos aqui nos treinando, eles estão nos treinando para suportar o sucesso financeiro. Para que a gente entenda que é importante ser rico, porque muitos de nós acham estranho. Então eles nos trazem aqui com todo esse forte, todo esse luz, para a gente se acostumar com a prosperidade de um Deus que prega a prosperidade. Ou seja, há pessoas que resistem, mas são tragadas por esse coletivo. Isso seria uma inversão. Isso acontece em várias formas. Por exemplo, um Jesus New Age. Sabe? O Jesus New Age é aquele Jesus que não, quer sair por aí, a sexualidade tem que ser livre. Uma vez eu vi um site pornográfico. Você, quando coloca pesquisar uma imagem no Google, você nunca sabe o que vai acontecer. Já percebeu isso? Eu estava pesquisando e no sentimento uma imagem, de repente, pum, apareceu outra. E tinha assim: Jesus, em forma de desenho, Jesus ama pornô. Aí eu disse: meu Deus do céu, como é que pode? A que ponto chega? Estava lá Jesus sorrindo, dando uma piscadinha assim, e embaixo o interesse do site. Aí você fica imaginando, é quando você começa a fazer o inverso. Não é um fundamentalismo, a cultura não presta, não. Vamos pegar o cristianismo e detonar para que ele se mescle e se adapte à cultura. Aí tem uma nova crise. Porque aquilo que seria para mim a redenção, que seria o Evangelho,
ele vai ceder para a cultura que está me deixando contaminado. Porque a cultura significa dizer que eu deixo de seguir uma orientação pessoal, que a gente chamaria de autodeterminação, autoorientação e autoconceituação, que esse exame diário, da questão 919, no Conhece a Ti Mesmo, nos permite sempre voltar ao eixo. É como se a gente amanhece o dia, toma banho, toma café e vai para o mundo. E desde o momento que você liga um rádio para escutar a notícia, você passa a ser contaminado pela psicosfera terrestre, que é extremamente densa e confusa. Rádios, programas, TVs, outdoors que você passa no caminho, gente no trânsito lhe cortando, você se irritando, daqui a pouco você está tão sequestrado como todo mundo, e você passa um dia num frenesi de desidentidade pessoal com a identidade do grupo e entra no sentimento de crise. E ao final do dia, é como se você voltasse a um exame pessoal para, peraí, cara, tu está aqui por outro motivo. Você está aqui muito mais do que para ganhar dinheiro, para comprar uma casa melhor, para comprar um carro melhor, para fazer o que todo mundo está fazendo. Cara, você está aqui por um motivo muito mais transcendente. Volta para o teu eixo. É difícil para nós conseguir viver intensamente o conceito de Emmanuel, que nos ajudaria a manter o equilíbrio existencial, que é estado de prece. Emmanuel nos aconselha a gente manter um estado de prece, mas veja, tem hora que a gente não consegue nem manter a lucidez, que dirá um estado de prece. Tem dia que a gente está bem, não tem dia que a gente acorda bem? A gente acorda se sentindo bem, a gente acorda se sentindo equilibrado, a gente sente as vibrações desde manhã, né? A gente começa cantando aquela música que Marco Lima, aquele poema que Marco Lima musicou, que seja para teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor ao Senhor Supremo. A gente está sentindo tão bem que é capaz de tomar banho cantando Because I'm happy, tá lá, feliz, sintonizado. Aí você vai devagar para o trabalho. Se alguém passar na frente, você deve estar com desinteria, coitado, que Deus o leve logo e consiga resolver isso. Você entende as pessoas, no trabalho soltam piada e você é um espírito comprometido, Deus o ilumine, você está bem. E quando eu tenho dias assim, eu sempre digo assim, como seria uma encarnação se eu conseguisse ficar o tempo inteiro assim? Ou pelo menos um mês com essa sensação. No outro dia, o caos. Aquela criatura que estava com um sorriso, uma sensação de completude e de sentimento de integração com o universo, está desconectado com tudo e com todos. Vê inimigos em toda parte, tem medo das motos, olha as pessoas como se ela tivesse feito de propósito. Cortou, queria me tirar, me jogar no canal, no prato, safado, nojento. E já fica naquele sequestro emocional, liga o rádio, e não sei o que, e parará, e a crise em mensalões. Ai meu Deus, é o mundo, é o caos, o Brasil não presta, isso aqui não vai dar certo, esse gigante está dormindo na corda, isso é a pátria do Evangelho, onde já se viu um negócio desse, contaminado. Observe, como é complicado a gente entender a necessidade de estar em sintonia. Por isso que ele nos recomenda diariamente essa volta para o eixo. Ou pelo menos de noite. Se você for observar, o conselho é o seguinte. Galera, é o seguinte. Ao menos de noite, antes de dormir, depois de um dia caótico de sequestro coletivo, antes de dormir, ao menos de noite, tenta voltar para o eixo. O conselho é assim. Se você for observar, o conselho de Santo Agostinho é esse. De noite, assim, antes de dormir. Agora, não deita não, porque você nem consegue fazer a prece. Né? Tem gente que começa a fazer a prece deitado, dorme. Não fica ali sentadinho assim, tá? Eita, de novo. Contei aquela piada que não tem sentido contar. Eu falei do cara lá do trabalho, eu tratei mal as pessoas. Eu fui estúpido com fulano. Caramba, eu não olhei para ciclano, eu não dei bom dia ao outro. Eu fiquei chateada que você começa a fazer uma avaliaçãozinha. Não é para estar se punindo diariamente. Não, é para, sabe, organizando o princípio, sabe? Vamos voltar, vamos de novo, amanhã, né? E seguindo aquela percepção. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, não desanima, continua repetindo um processo de busca. Mas esse coletivo ele é muito atraente. Eis a questão. Os valores do coletivo são atraentes, porque eles são muito bem costurados. Por exemplo, a busca estética do mundo atual é algo muito atraente. Onde quer que olhemos, existe o belo. Mesmo que seja um belo modificado pelo Photoshop, como a gente sabe. Mas existe o belo lá me chamando a atenção. Existem as ambições. É tão forte esse apelo que o templo da sociedade moderna deixou de ser as religiões e as igrejas. O templo da sociedade moderna chama-se shopping center.
o nível de satisfação estética que já as pessoas têm dentro do shopping, ou de frustração por não poder comprar, tem gente que diz, eu não vou não, só para ver, é frustrante, tem gente que diz isso, ele é tão montado para criar uma sensação de angústia e de ansiedade, que 75% das vendas feitas no shopping é por impulso. Apenas 25% das vendas são pessoas que eu vou lá fazer tal coisa. 75% das pessoas às vezes vão só caminhar e compram sem poder. Como nós temos a ficção de crédito de cartões, que não é um crédito real, é que você pensa que tem, mas não é seu. Aí você tem lá um limite, não sei quantos mil, você tem um salário de 2 mil e tem um limite de 20. É estranho, mas você se sente poderoso. Uma outra questão é que quando você faz a compra, ela é tão virtual que você não vê o dinheiro saindo do bolso. Faça a experiência de levar o dinheiro para pagar uma roupa e passar o cartão. Quando você começa a contar notas, você não vou dar isso tudo numa camisa não. Aí você pensa, a compra quando é virtual. E tudo isso é montado porque é uma forma de desfoco do ser. Então eu puxo para o coletivo. Olha, existe um monte de valores que a gente quer se sentir dentro dele, que a gente não quer se sentir estranho. Nós queremos nos sentir aceitos. Nós queremos nos sentir parte de. Por exemplo, vamos imaginar que esse seminário fosse distribuído a camisa, que é belíssima, do Semearte, que eu recomendo vocês comprarem. Propaganda, viu? Depois você me dá 10%. Imagina o seguinte, que todo mundo aqui tivesse com a camisa do Semearte. O que acontece com alguém que não consiga comprar ou que não chega aqui a tempo e aí tem acabado as camisas? Como é que ela se sente? Se sente estranha. Ela se sente excluída. Não é? Mas ao mesmo tempo, se você comprar uma roupa e chegar aqui e tiver uma pessoa igual a sua, como é que você se sente? Vai entender a mente humana, né? Que droga, quem que comprar na Riachuelo? Aí tá lá o outro com a camisa, aí você senta um aqui, você tá lá no final para não se ver. Ó, se for por escolha, se vestir igual é legal. Se for sem vontade, é ruim. É estranho? Ambivalência psicológica é característica de algo no processo evolutivo. Ela está difusa, ela não sabe qual é a dela. Sabe quem são essas pessoas que nós estamos falando? Nós. Né? Porque geralmente a gente vem com uma posição assim e pensa assim, isso é a cara de fulano, né? Se você acha que é a cara de fulano, compre depois o DVD e leve, porque é a cara de quem está aqui. Inclusive de quem fala, sobretudo, eu acredito. Então essa busca de voltar para a identidade, assim, faz pelo menos uma reflexão diária de volta para o eixo, é para que a gente não se perca difusamente nesse coletivo. Mas o que as pessoas fazem? Por exemplo, nós temos ciclos temporais de reflexão. Ao final de cada dia, ao anoitecer, se a gente tivesse essa disciplina. Ao final de semana, quando nós paramos as atividades do cotidiano para desenvolver atividades diferentes. Por exemplo, no campo da fé, cada religioso vai para o seu templo, fazer uma atividade, ouvir um culto, uma missa, uma palestra espírita, enfim. E esse seria um tempo também de exercício dessa parada de reflexão. Mas ou as pessoas fazem isso de forma alienada, ou as pessoas pegam o final de semana e, começando a sentir a dor de uma existência vazia, entra um processo de euforia. Né? A gente estuda isso na psicologia como sensação de euforia vazia. É um sentimento que toma conta das pessoas na sexta-feira, às 6 da tarde, quando termina o expediente e nós nos sentimos como escravos libertos da senzala. Às 5h30 da tarde as pessoas não conseguem mais nem trabalhar, porque elas estão esperando, feito um adolescente, tocar o sino para ir embora do colégio. E começa assim o final de semana. E cria-se expectativas fantasiosas em torno daquele espaço de vácuo em que você sai do plano das atividades cotidianas para ir para o fim de semana. E aí, a ideia é, vai bombar. Eita, hoje à noite, barulhos, coisas, não sei o que. Cada cidade tem os seus ícones de percepção de balada. E as pessoas começam a imaginar, vou vestir aquela roupa que eu comprei, eu vou arrasar lá não sei aonde, vai não sei o que, parará, eu vou tirar um monte de selfie, vou publicar e depois dar um pá, a galera todinha. E aí, no fundo, você pensa que está levando uma vida de escolha e você está reproduzindo aquilo que todo mundo está dizendo para você que a vida tem que ser vivida. Não existe nenhuma escolha nesse momento. É uma reprodução do coletivo. Por isso que é vazio. Porque o vazio é a distância de mim mesmo, de minha identidade pessoal, para ver o coletivo. Como não acontece quase nada de diferente no final de semana, termina-se sendo uma repetição dos outros finais de semana, né? Aí você sente um vazio que
faz com que aquele sentimento de sexta-feira, 5h30 da tarde, seja substituído no domingo, 5h30 da tarde, por um profundo sentimento de tédio, que torna-se ainda mais reforçado ao som de Faustão no final do domingo à tarde. As vídeos cacetadas são a harmonia da tragédia de um fim de semana a mais de que nada de novo aconteceu. Isso se reproduz no final do ano, em que você compra roupas, geralmente brancas, porque apesar de você querer ser você quer ser como todo mundo. Aí você vai para um lugar, se vestindo como todo mundo se veste, e ainda cria as fantasias de que talvez fazendo algum tipo de exercício externo, você muda o interno, pulando ondas, botando cimento no bolso, usando uma roupa íntima vermelha. Você começa a imaginar que algum ritualzinho desse, barato de revistinha, de banca de revista, vai transformar uma existência que indica trabalho interno. Aí gera vazio. Aí você canta, esse ano quero paz no coração. Você canta aquela música, depende de nós. Você canta aquelas músicas de fim de ano, né? Ah, quero ter 1 milhão de amigos, no máximo no Facebook, um monte de conhecido que não lhe conhece. E aí você começa a planejar todo o ano que vai acontecer, como se o ano por si só, a mudança do calendário, fosse resolver sua existência. Digamos, delegar para o externo, delegar para o templo, para a sorte, para um ritual, para a mudança do calendário, a mudança da vida, é uma forma infantil de continuar no mesmo lugar. E a gente chega a entender o que é que Einstein diz de forma tão resumida, o espanto dele. Me espanta ver o quanto as pessoas fazem as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Esse vazio, essa desidentificação com a própria identidade nos distancia. Qual é a proposta então do Evangelho? Se o Evangelho é uma proposta de resgate do indivíduo, e a gente pode até dizer que o Evangelho é um livro de autoajuda, porque o problema do conceito de autoajuda não é que ele é equivocado. Toda leitura que leve você a uma reflexão interna para a mudança é ajudar a si mesmo, é autoajuda. Não tem a ver com o rótulo de livros agora que são de venda de livraria. Não tem isso, mas o Evangelho, a filosofia, a psicologia são eventos de autoajuda, para que você possa executar através daquela construção um processo de transformação. Acontece que, na nossa dificuldade de fazer isso, porque a gente tem uma infantil delegação externa, a gente transformou o Evangelho num livro de estudo ou de prece. E não é só o Evangelho de segundo Espírito, o Evangelho de modo geral, o Evangelho de Espírito amplo, essa novidade, essa boa notícia que foi trazida pelo Cristo, ela é transformada como livro de prece por alguns, ou objeto apenas de estudo por outros, e às vezes um pouco são impactados pela proposta de transformação radical que está ali contida. O próprio estudar, que é importante, pode nos levar a um encantamento intelectual tão profundo que nos faça, por isso, já se sentir transformados. Aí você tem as teologias, os estudos do Evangelho profundo que dão um sentimento de profunda satisfação. E a partir daquilo você sente que começou a comungar. Então, se o Evangelho não é, num primeiro momento, aquele fundamentalismo que diz que a cultura não presta e que nós devemos nos isolar dela e, no extremo, até destruir a cultura, com o fundamentalismo islâmico, por exemplo, porque o Evangelho não é somente o do Cristo, são as mensagens vindas do alto através de vários mensageiros para a transformação da humanidade num plano coletivo maior e superior. Tanto faz o Corão, o Bhagavad Gita, as Sutras, ou o próprio Evangelho ou a Torá, como nós conhecemos dos judeus. Mas você também não vai entender que você tem que mesclar essas mensagens com a cultura que está doente. Então, se o Evangelho não tem o objetivo nem de ser contra a cultura, nem de menos a favor, qual seria a função dele para a cultura e para nós? Fica então a questão teológica. E a questão é a seguinte, que se ele não é nem um objeto de redenção, não é um objeto de negação, nem de adequação à cultura, ele tem que ser então um agente de transformação e redenção da cultura. O Evangelho tem que proporcionar à cultura humana um estado constante de melhoria, que vai ser identificado na obra do Espiritismo como lei de progresso. A lei de progresso, ela atua independente de nossa vontade. Eu observo que eles são bem claros nisso. Quando Kardec pergunta o que acontece com os indivíduos que tentam atravancar o progresso da humanidade, eles conseguem, se
geralmente, sempre não conseguem, no máximo atrasam. E os que insistem, eles dizem assim de forma bem suave e bem doce: serão triturados pela roda de um esquema que tentam fazer parar. Imagina uma engrenagem, imagina uma moenda de cana-de-açúcar, aí você vai botar a minha mão que para. Não para, a mão é triturada. Então eles serão triturados por uma engrenagem que eles tentam fazer parar. Então, a lei do progresso, ela tem um processo de autonomia. Nós podemos atrapalhar isso? Podemos, mas nós não podemos reter esse processo. Agora, se nós entendemos que podemos colaborar com esse processo, nós vamos entrar em sintonia com a lei do universo e a lei de Deus. Então, parte do sentimento de sair do vazio existencial, que a gente vê, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, melancolia, o Espírito faz o seguinte questionamento: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a vida amarga? A identidade de existencialismo antes de Sartre. Basicamente, 100 anos antes, essa discussão sobre vazio existencial estava posta no item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eles vão esclarecer essa sensação de estranhamento que muitos de vós sentis no mundo que se vos encontrais, uma sensação de desidentidade. Aí, essa desidentidade pode ser assim: ou eu vim de um outro plano superior e vim em missão e me sinto meio estranho no primeiro momento, ou estava numa cultura mais avançada, num patamar civilizatório mais avançado, e sou arrojado numa nação ainda em desenvolvimento ou ainda bem desenvolvida e me sinto como estranho, aí eu prefiro morrer porque eu não quero estar aqui. É uma forma patológica de entender essa crise. Ou não, eu estou aqui, então vou chafurdar nesse ambiente, que seria de uma outra forma. Não, eu estou aqui para participar da mudança dessa história. Pensando nisso no Brasil, por exemplo, nós que somos reencarnacionistas, por que nós nascemos aqui? Nós estamos aqui para participarmos ativamente da transformação do mundo civilizatório deste país que nos acolheu. E que hoje é o nosso. Cuja bandeira nós olhamos e nos sentimos emocionados, embora ela só seja pendurada na Copa do Mundo. Pelo sentimento de vazio e nacionalismo que nós temos. Mas é independente dos agentes políticos. É o momento em que a gente pensa: qual é o sentido em que eu aplico o Evangelho como um agente redentor da cultura? Vamos pensar no momento que a gente está vivenciando hoje, por exemplo, essa crise de valores e a sensação de um país que desanda. É quando a gente começa a sentir, por exemplo, algo positivo nas discussões que têm sido feitas hoje em dia sobre a saída ou não de um governo temporal, qualquer que o seja, como se houvesse santos demônios, bons e maus em Brasília. Há um grupo de pessoas lutando pelo poder, não importa de que partido seja, totalmente isso. E a gente toma partido como se fossem salvadores, o que é um infantilismo profundo. Mas o que a gente percebe é o seguinte: é que há no discurso das pessoas algo novo. Ainda é pontual, mas já é algo novo. É o seguinte: não adianta mudar o mandatário do plantão. Não adianta derrubar o governo do momento. É fundamental e necessário mudar o ser humano comum do cotidiano da vida brasileira. É necessário que, antes de apontar para a corrupção que acontece no ambiente político, nós possamos entender a corrupção do cotidiano, que todos temos nas nossas ações comuns e que nos impressiona como uma cultura predominantemente do jeitinho. Então isso é novo, isso é bom, porque isso indica o seguinte: finalmente nós mudamos o foco. Ao invés de encontrar a corrupção lá fora, nós queremos admitir a corrupção aqui dentro. Isso é o sentido do Evangelho, que resgata em você a mudança de atitude. Mudança que se coletiviza. Qual é o processo, como é a estratégia do plano de regeneração da Terra? É uma regeneração política, ideológica, religiosa? É de algum agente externo ou institucional apenas? Não. O objetivo de regeneração do planeta é que as almas que aqui estão regenerem-se. O planeta não regenera-se. As almas que aqui estão se regeneram. E esse processo individual de regeneração vai se coletivizando. E há um contágio do bem. É como se a gente dissesse assim: bom, a gente já sabe que o crime é organizado, está na hora de organizar o bem. E aí os espíritos até dizem: por que, quando Kardec, nós temos a sensação de que majoritariamente o mal impera, né?
Diz assim: porque os bons são tímidos e o mal é audacioso. Então tá. Então, se o Evangelho tem um sentido existencial na minha vida e no coletivo, significa dizer que estão dizendo o seguinte: você é bonzinho, mas é besta. Aquela história de gentileza e gentileza. A gente vê. Você é bonzinho, mas não tem feito nada para mudar a história do mundo, nem a sua. Então, no sentido existencial, o Evangelho nos chama para a audácia. Audácia. Então, se o mal impera porque é audacioso e o bem é ingênuo, eles estão dizendo o seguinte, e eles dizem lá: mas quando estes quiserem preponderarão, ou seja, é o seguinte, eles estão dominando porque vocês permitem. Ponto. Vocês deixam. É isso que acontece. O mal prepondera porque os bons omissos deixam. No momento em que estes quiserem, preponderarão. Ou seja, a partir, ou mesmo antes do enunciado dessa resposta, estava bem claro que no momento em que os bons quisessem, iriam preponderar. Mas para isso, teriam que sair da zona de conforto, da ingenuidade, ou da preguiça, da leniência, da compactuação com o mal, ou pela indiferença de comportamento, e passar a agir com audácia. O que é que acontece quando eu acho com audácia no bem? Eu me identifico com o Evangelho e me identifico com a lei do progresso. Eu entro em sintonia com a lei de Deus e a crise cessa, porque não há incoerência na minha alma. Eu faço o que o Evangelho me propõe. E o que o Evangelho me propõe não é bom apenas para os outros, é primeiro para mim, depois para todos. Aí eu estou em sintonia com o Evangelho. Está pensando que você vai perder o sono? Não vai. Vai precisar de Rivotril? Não. Você está em sintonia. Você entende? Bom, eu estou aqui muito mais do que viver meus draminhas pessoais. Temos dores inegáveis, claro. Estamos aqui também para lutar por isso. Mas eu estou aqui por um projeto muito maior do que o meu. Eu não estou aqui por causa de mim. Eu estou aqui por causa de Deus. Eu estou aqui por um projeto coletivo. Eu não vou fazer uma reedição simplista, infantil, de uma visão de salvação pessoal. Eu não vou reeditar, enquanto espírita, uma concepçãozinha de inferno que eu vou chamar de umbral, e de céu, que é uma espécie de alfaville lá em cima do rio chamado Nosso Lar. Em que basta eu fazer uma campanha do quilo, um estudo do Oeste, ajudar umas famílias carentes, e está tudo beleza. Não, é muito mais que isso. O processo, o projeto, é de redenção coletiva. Enquanto eu não entendo isso, eu estou em desalinho, é de crise. Não adianta, está lá servindo. Eu não entendo, eu venho aqui, eu faço essa, eu estudo, mas eu ainda não consigo me sentir bem. Claro, não é só isso. É mais que isso. E é um projeto que vale o seu ego. E quando a gente entende isso, fica mais tranquilo, porque é o seguinte: não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Eu entro ou não em sintonia com esse processo? Eu vou ser um colaborador desse processo, ou eu vou ser tragado pela roda do progresso, que vai acontecer independente de minha vontade que ele não aconteça. E aí, a crise deixa de existir, porque eu passo a deixar de ser um mero questionador das coisas, da cultura, da civilização, dos paradigmas, dos processos, e penso: eu tenho uma tarefa a cumprir que transcende a mim mesmo, e ela tem um processo histórico perene. Eu tenho um objetivo de transformação apenas, não de um governo temporal, tenho um objetivo de transformação de um status civilizatório do povo no qual Deus permitiu encarnar. Eu tenho tarefa, enquanto cidadão de um país como o Brasil. Eu tenho tarefa que não é apenas de votar bem, eu tenho tarefa de me comportar bem. Você já observou o que acontece quando você coloca o adesivo do MIEP no seu carro? E você passa no sinal vermelho? E você para numa vaga de idoso? E você para em fila dupla? E você anda de forma absurda no trânsito? Você começa a perceber: ih, rapaz, tem um adesivo aí que está querendo dizer para os outros que eu sou um seguidor do Evangelho. E é constrangedor porque a minha conduta foi completamente em desacordo com o que o adesivo propõe. E isso é crise existencial. Mas o adesivo não é a coisa que vai definir a nossa condição de estarmos a seguir o Evangelho ou não. Porque seria confortável imaginar o seguinte: então eu vou tirar o adesivo do MIEP. Sabe? Porque não está combinando. Eu não estou de acordo, eu estou queimando o movimento espírita. Aí é bom reler a questão do Livro dos Espíritos, quando pergunta Kardec: onde está escrita a lei de Deus? No adesivo do MIEP? Na Bíblia? No Alcorão? No Bhagavad Gita? Aonde está escrita a lei de Deus?
na consciência. Então não tem como tirar o adesivo. Está colado genética e espiritualmente em nós. Não tem como apagar. É indelével. Não dá. Mas tem gente que apaga, tem gente que consegue. Anestesia. Então, no final de semana, eu tomo todas, eu bebo todas, eu me drogo geral para temporariamente anestesiar a consciência que cobra avanço. Está lá você, um processo de apagamento de identidade. No final de semana eu consumo tudo, eu vou para shopping, eu vou para show, vejo todos os filmes, eu vejo uma temporada inteira de Game of Thrones de Netflix, ou não, no canal da assinatura, eu passo uma semana inteira vendo uma temporada de minissérie para esquecer quem sou. Existem inúmeras formas de alienação. Eu estou tão inocente vendo minha minissérie, por que eu estou fazendo de mal? Nada. O que alguém que está vendo 10 capítulos do minissérie no final de semana faz de ruim? Nada. Quem pode dizer que essa pessoa é ruim? Não é. O que é que ela faz de bom? Nada. Existe dor lá fora. Existem pessoas perdidas. Existe angústia. Às vezes são parentes que querem que você ligue. Mas você quer ver a minissérie. Se ligar no momento que você está vendo, você pode dar pausa, mas faz, ai que saco, dá pausa. Você pode continuar depois, mas você irritado até. Oi! Imagina alguém angustiado, uma dor profunda, um sentimento de que não está bem, esperando uma palavra de consolo que não vem do céu. Mas através de nós, quando a gente se pertence a instrumento, e a pessoa constrangida pensando, eu vou perturbar fulano, mas eu não tenho a quem apelar. Aí quando você atende, você diz, oi! O que a pessoa faz? Não, desculpa, foi engano, nada não. E aí a indiferença, com a dor do outro, por escapismo de todas as formas, né? A indiferença de estarmos juntos ausentes, que com as redes sociais e a internet, elas fazem parte do planejamento estratégico da regeneração da Terra. Kardec, através dos Espíritos, deixa isso bem claro no capítulo A Utilidade Providencial da Riqueza. Deixando bem claro que para o avanço e o progresso do coletivo, as sociedades se ajudarão mutuamente, no momento em que umas poderão proporcionar às outras o que elas não têm. E para que isso seja possível, as comunicações serão facilitadas gritantemente. Gente, isso foi dito antes da luz elétrica. Releia o capítulo A Utilidade Providencial da Riqueza, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esses veículos servem como instrumento de propagação de tudo de bom e de ruim que produzimos. Acontece que, como ainda somos uma sociedade em processo de evolução, estamos rumo à regeneração, mas ainda profundamente mergulhados, quatro patas, no nosso sentimento de expiação e prova, a internet reflete o psiquismo coletivo. E o que acontece com as redes sociais, a internet, é que ela exacerba aquilo que a gente chama como traço da pós-modernidade, que seria uma exacerbação do individualismo e do narcisismo. Por isso que estudos que têm sido feitos por várias instituições sérias têm mostrado o grau de sofrimento psicológico que as redes sociais têm gerado nas pessoas. Porque se você quer ser igual aos outros, e isso já é uma fuga de si mesmo, distante da proposta da questão do 1919 de conhece-te a ti mesmo, com as redes sociais isso ganha um status de loucura. Porque antigamente, para eu saber o que fulano tinha, eu precisava ter intimidade com ele. Hoje eu baixo frequentar a rede social dele, porque eu vejo a frequência da vida dele. E isso gera sofrimento. Porque muitas vezes, ao postar o seu sucesso, você agride e esnoba os seus irmãos que não têm acesso àquilo. Eu lembro de André Luiz, que ao descer ao plano espiritual inferior, junto com os mentores espirituais, nos primeiros livros da série André Luiz, em primeiro momento, ele percebe que os mentores começam a diminuir a luminosidade da expressão de sua potência espiritual e é informado
André Luiz é informado para não constranger os nossos irmãos que estão no grau. O que você acha que acontece quando você posta seu sucesso no Facebook? Você constrange e às vezes humilha as pessoas que estão lá e que não têm acesso ao que você tem. Ah, uma coisa tão simples, só estou dizendo que eu estou aqui no IOI comendo comida japonesa. Tem gente que mal está comendo naquele dia, um Nissin. Aí você está lá, um prato de R$70, tem mais ou menos isso uma noitezinha de comida japonesa. E a pessoa está comendo Nissin hoje, mas está lá no Facebook. Aí está lá, você está lá e ainda bota a foto do prato. Tem gente que faz isso. Isso é uma exacerbação do individualismo, do narcisismo, de um sentimento de snobismo que tem gerado muita dor. Um estudo recente, que não faz nem 2 meses, foi publicado na Scientific American, mostra que as redes sociais, especialmente Instagram e Facebook, aumentou o sentimento de inveja e de ressentimento e ódio nas pessoas. E tem gente que é compulsivo, né, na publicação de vida pessoal, né? Além de ser uma exposição perigosa na própria existência. Mas a gente está sentindo o quê? Que essa crise ela é ampliada no momento desse. A crise que a gente está vendo é uma crise muito ampla, é mais do que essa crise histórica que alguns identificam, porque como espírito nós sabemos que é uma crise muito mais transcendente, muito mais muito mais profunda do que se possa imaginar, só que ela é exacerbada, porque se eu preciso estar construindo um projeto de fraternidade, o que acontece, por exemplo, com famílias em que todos saem com pizzaria, a esposa está no WhatsApp, o esposo está no outro e os filhos em outros, e ali ninguém se comunica. Só quando é, que sabor tu quer? Hã? Que sabor tu quer? Hã? Qualquer um aí, não tem qualquer um. Pede de calabresa. Você não está lá. Aí é uma família que sai para estar ausente. Acontece às vezes em casa. Por isso que uma das moças que eu acho que tudo tem a ver com a internet é ado, cada um no seu quadrado. Porque nós estamos assim. É preciso que alguém tenha noção de que alguma coisa tem que parar para que a gente volte a se encontrar com pessoas e recuperar o sentimento de relacionamento. Nós temos que nos relacionar. Eu entrei num restaurante que não tinha Wi-Fi e era tão longe que não tinha nem 3G. E era completamente diferente o contato das pessoas. As pessoas estavam conversando e rindo entre elas. Inclusive, tinha uma placa que eu até vi depois, que fez a mesma coisa publicada nas redes sociais. Aqui não tem Wi-Fi, conversem entre vocês mesmos. Seria como se fosse a ausência da ausência. Né? Seria como se fosse a Matrix da Matrix. Seria como se fosse a ilusão da ilusão. Uma sobrepujar de fuga que gera dor e desidentidade existencial. É isso que a gente está vivenciando. Mas o Evangelho é o seguinte: mas o resgate acontece no momento em que, tomando consciência de você começa a escolher que valores vão pautar a sua vida. Majoritariamente, os valores do mundo estão no estado de adoecer. O que se propõe é que, recompondo a configuração de sua própria identidade e tendo pelo menos um modelo de saudável de identidade, você possa pautar a sua vida com mais equilíbrio. Então nós precisamos de pelo menos um modelo saudável. Tem algum? Kardec pergunta. Tem. Jesus. Pronto, está na crise, não sabe a quem seguir, papai faliu, mamãe não é uma pessoa muito equilibrada, lhe traumatizou. Parabéns, bem-vindo às famílias humanas. Não existe pais que não traumatizem. Por mais que não queiram, qualquer um de nós se equivoca. Mas por mais que o filho seja ingrato, se ele tiver um mínimo de sensibilidade, ele vai perceber que, apesar dos limites, a não ser os que fogem completamente da tarefa, apesar dos limites, os que ficam ao final e ao cabo de uma vida, cumprem melhor do que descumprem a tarefa de ser pai e mãe. Com exceção dos que fogem, os que estão presentes, apesar das dificuldades, das incoerências, das inconsistências, conseguem contribuir significativamente para sermos quem somos. Por isso que, quando se trata do capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, os Espíritos dizem que, reconhecendo há pais, certamente, que não cumprem sua missão, mas ainda assim nos cabe honrá-los. E como Espírito a gente tem que entender, não é papai e mamãe por acaso. Há uma conjugação de fatores através de um processo chamado causa e efeito que culminou com essa família, então eu não posso estar reclamando e tenho que estar me modificando.
Então tem um modelo? Tem. É fácil ser seguido? Há o exemplo da música de Padre Zezinho: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu. É fácil? Não. É fácil seguir a loucura do mundo? Muito menos. Digamos que são dois caminhos difíceis, só que um leva, em algum momento, à identidade do equilíbrio. O outro sempre leva à desconstrução do próprio eu, por um ceder a um coletivo difuso, sem sentido e perdido. Então, é uma escolha inteligente seguir um caminho que também é difícil, mas que tem um final venturoso. E continua sendo completamente loucura seguir um caminho que não tem nenhum foco e não leva a lugar nenhum. E que também é cheio e é tortuoso. Porque não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque nenhum de nós consegue atender as demandas da sociedade moderna. Que diria mais ou menos o seguinte: 5 passos para um ser humano plenamente feliz. Querem anotar? Pareça com Brad Pitt ou Angelina Jolie. Seja inteligente como Albert Einstein, poderoso como Barack Obama e bom como Mahatma Gandhi. Se conseguir isso, você vai ser realizado. Não é loucura? É loucura. Nem que você tente seguir os valores da humanidade, você consegue. Você se sente incapaz, até porque o sentimento mais importante de ser construído na identidade pós-moderna é o de incapacidade, de incompletude, de incompetência. Todos temos que nos sentir completamente impotentes. Porque essa impotência é tão forte, tão angustiante, que só tem uma forma de apaziguá-la: vista tal roupa, ande em tal carro, use tal perfume, vá para tal festa, tenha um corpo assim. Aí você pelo menos se sente um pouquinho melhor. É a fantasia da fantasia. Aí Jesus vai dizer: esse caminho não leva a nada. Leva a um rota de colisão com você mesmo. Vamos voltar para os fundamentos. O objetivo é fraternidade. O objetivo é amar, é se compreender, se aceitar como se é, aceitar os outros como são, sem exigências fantasiosas e descabidas. Em casamentos, relacionamentos, pais e filhos, entre amigos, entre pacientes, entre companheiros de trabalho, no movimento espírita, um monte de gente, pálida pra caramba. É claro que no primeiro momento a gente entra no centro e pensa que todo mundo é evoluído, é natural. O povo disfarça bem. Oh, meu irmão, seja bem-vindo para essa mensagem. Vozes mansas, preces suaves, no cotidiano conflito, porque são almas doentes. Bem-vindo. Bem-vindo ao chamamento. Eu vim para os que estão doentes e não para os que estão sãos. A maior ingenuidade é você ir em uma instituição religiosa esperando encontrar paz profunda nas pessoas que estão lá porque são doentes. Paz profunda só é sentida no Evangelho do Cristo vivenciado na vida. Uma paz que, como diz os Evangelhos, excede todo entendimento. Porque como é que eu posso estar sofrendo e estar em paz? Porque eu entendo que o sofrimento é temporal. Porque eu entendo que tudo passa. Porque eu entendo que é necessário. Porque eu entendo que eu plantei. Então não sofro. Eu desidentifico com a dor que é temporária, que me vai fazer crescer. Parou o drama. Parei de chorar, a dor do mundo, e vou servir. Aí a crise existencial começa a ceder à prática cotidiana do Evangelho. Eu começo a viver a vida. Eu paro de estar numa profunda preocupação de ser atendido pelas pessoas, ou atender o coletivo, e passo a viver. Bom, é isso. Eu estou aqui para construir uma vida melhor. Eu estou aqui para exercitar uma vida melhor. Eu estou aqui para, através do Evangelho, me redimir e, ao mesmo tempo, provocar um processo de redenção em mim e ser um agente desse Evangelho para redimir o coletivo que me serve. Ao invés de ser contaminado por ele ou negá-lo, ou no fundamentalismo, ou no relativismo profundo, eu vou ser um agente que faz com que o Evangelho transforme minha própria vida e que, como agente, ajudo na transformação desse coletivo, para que finalmente isso que chamamos de regeneração se estabeleça na face da Terra. Porque, de fato, nós estamos cansados. Milênios de encolha, de inércia, de equívoco, de fuga,
de sexualismo depravado, de assassinato, de descompromisso, de utilização equivocada do Evangelho, cansamos. Já está dando esgotamento. Misericórdia infinita nos redobra possibilidades e nos arroja nessa encarnação numa proposta lúcida de Evangelho, sem espaço para alienação. Por mais que você distorça, a doutrina não permite espaço para alienação. É tão claro isso, é tão claro que a doutrina não se permite a alienação, que mesmo quando um grupo espírita entra em conflito e há uma divisão, em nenhum momento se cria uma nova doutrina. Já percebeu isso? Toda vez que um grupo espírita entra em conflito e há uma divisão, em que um grupo permanece naquela instituição e outro abre uma outra, apesar de, num primeiro momento, ficar um sentimento de rusga e de conflito, em nenhum momento, nem o grupo que ficou, nem o grupo que saiu, cria uma nova doutrina, porque não tem espaço para repetir o que a gente já tem passado aqui. Não dá. É muito clara a mensagem. Eu só abri outro centro espírita, mas é lá, seguindo os mesmos princípios. Acho até honesto, quando você detecta que não dá para conviver. Saia. Se não quer fundar um outro centro, faça um espiritur. Dá uma rodada na cidade, nos outros centros, até que você encontra com que você sintonize. Se não, abre outro. Aí vê como o negócio é difícil. Mas vai lá na proposta. Mas ninguém tem uma nova doutrina porque a gente não vai repetir mais. Não tem tempo histórico mais para isso. Nós não podemos mais fazer isso. E não é mais momento nesta encarnação de ser vítima. A dor que campeia lá fora chama os trabalhadores da última hora para acabar de chorar e começar a enxugar a lágrima dos outros. A dor que campeia lá fora e a falta de informação que a maior parte da humanidade tem, porque não acessou esse tesouro que nós temos, nos obriga a agir. Para que a gente deixe de ser um mero simpatizante ou assistente de reunião pública e tenha compromisso com o Evangelho, que só nos permite sair de uma crise existencial quando paramos de enxugar as próprias lágrimas e paramos de sentir somente a nossa dor e vamos ao encontro da dor do mundo. Agindo no Evangelho, a gente vai entender que a única forma de se curar como doente é cuidar dos outros doentes que me cercam, às vezes pior em condições do que ele. Meus irmãos, eu vou pedir desculpa a vocês porque eu não vou ficar para a parte de perguntas e respostas.